Bom dia a todos. A nossa questão agora trata-se da questão número 4, prova 1, gabarito 1, do vestibular da Universidade Estadual de Maringá, 2015, inverno. Vamos então ao enunciado. Uma certa massa de gás ideal inicialmente está submetida à pressão de 2 atmosferas, volume de 25 litros e temperatura de 27 graus Celsius, sabendo que a constante universal dos gases ideais de 8,2 vezes 10 a menos 2 atmosfera litro por mol Kelvin e que a temperatura de zero absoluto é de menos 273 graus Celsius, assinale o que for correto. Item 01. O volume ocupado pela massa de gás a 227 graus Celsius e a pressão de 10 atm é de aproximadamente 8,3 litros. Então, vamos chamar, para resolver o item 01, a famosa equação politrópica dos gases. P1, V1 sobre temperatura 1, lembrando em kelvins, igual a P2, V2 sobre T2, lembrando estar em kelvins. Na situação 1 do enunciado, a pressão eu vou trocar por 2 atm, o volume ocupado pelo gás é de 25 litros e a temperatura na situação 1 vai ser de 27 graus Celsius, somando 273, nós chegamos a 300 kelvins na temperatura inicial. Agora, ele deseja saber quando a pressão reduzir, ou seja, quando a pressão aumentar para 10 atm, qual será o volume quando a temperatura estiver a 227 graus Celsius, não esquecendo nunca de adicionar 273 para que a temperatura esteja em kelvins, ou seja, os nossos famosos 500 kelvins. Isolando o V2, chegamos, após as continhas, para nós não perdermos tempo, a 8,33 litros, tornando o item 01, aproximadamente 8,3 litros, como correto. Item 01, correto. Item 02. O número de mols da massa de gás é de aproximadamente 2 mols. Para nós sabermos o número de mols, chamaremos Clapeyron. PV é igual a nRT. Pegando a situação inicial, por exemplo, pressão 2 atm, volume ocupado pelo gás 25 litros, número de mols nós queremos, a constante universal dos gases ele deu 0,082, atmosfera litro por mol Kelvin, vamos escrever em notação científica, 8,2 vezes 10 a menos 2, e a temperatura em kelvins da situação inicial é 27 mais 273, nos dando 300 kelvins. Fazendo as continhas, o número de mols vai dar aproximadamente igual a 2. 2 mols, tornando o item 02 correto. Item 04. Quando o gás ocupa um volume de 20 litros, a temperatura de 57 graus Celsius, a pressão que ele exerce é de aproximadamente 1,4 atmosferas, recorrendo mais uma vez às variáveis de estado, P1, V1 sobre T1, igual agora a uma outra situação que eu vou chamar de P3, V3 sobre T3.
A nossa situação inicial era pressão 2 atm, volume 25 litros, temperatura inicial 300 kelvins. Na situação agora, que eu chamei de 3, a pressão é o que nós queremos, vou chamar de P3. O volume agora é de 20 litros e a temperatura foi para 57 graus Celsius, que nós não podemos esquecer de adicionar os nossos 273 para passar para kelvins, que é a unidade do sistema internacional. Fazendo as continhas, a pressão P3 vai ser de 2,75 atm, tornando o item 04 como incorreto. Item 08. Se a massa molar do gás ideal é de 38 gramas por mol, então a massa dessa quantidade de gás ideal é de aproximadamente 29 gramas. Lembrando do que é o número de mols. É a massa, Mzinho, sobre a massa molar, Mzão. Então, para nós descobrirmos a massa, nós deveremos multiplicar o número de mols, N, pela massa molar fornecida nesse item. O número de mols vem daquela continha do item 02, que era aproximadamente 2 mols. A divisão de Clapeyron dada no item 02, aproximadamente 2 mols. E a massa molar ele nos forneceu 38 gramas por mol. E o dobro de 38 gramas por mol vai nos dar 76 gramas, tornando o item 08 incorreto. Item 16. O volume ocupado por 1 mol desse gás nas condições normais de temperatura e pressão é de aproximadamente 22,4 litros. Qualquer gás ideal ocupará 22,4 litros quando nós termos 1 mol deste gás. Então está correta a assertiva. Item 16, desculpe, correto. 1 mol de gás ideal ocupa na CNTP, sempre, independente de qual gás, 22,4 litros. Lembrando que basta você obedecer a pressão de 1 atm, o número de mols é 1 mol, que a constante universal dos gases é 0,082 atmosfera litro por mol Kelvin e a temperatura é de 0 graus Celsius, ou seja, 273,15 kelvins. Isolando o volume, nós chegaremos a 22,4 litros. Somando as corretas, 16 mais 2, 18 e mais 1, 17. Vamos aqui na nossa caixinha, colocar o somatório 17. Então, conferindo, 16 mais 2, 18, desculpe, mais 1, 19. Vamos até a nossa função borracha agora, aproveitando para mostrar a função borracha aqui, porque não adianta você fazer tudo certinho, chegar na hora e somar errado. Então, você me perdoe. Vamos agora colocar na caixinha o nosso 19. Espero que vocês tenham compreendido a resolução
Qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês. Um grande abraço do professor Samuel e até a próxima!